Aqui um modelo sobre o fracionamento. E aqui uma revisão do conceito do fracionamento. E agora a gente vai para o próximo tema. Passei um pouquinho rápido porque a gente já está com meia hora só de... Essa aula de sexta é mais corridinha, né? E quando a gente fala de horas extras, a gente pode substituir as horas extras, né? Então, ela representa uma das maiores causas de aumento de despesas com pessoais. Muitas vezes elas vão ser utilizadas de forma habitual, sem planejamento, e acabam demonstrando ali uma necessidade de reorganização, né? Se eu tenho muitas horas extras, é porque eu não estou com a minha jornada organizada. E eu vou substituir o pagamento de horas extras por outros mecanismos eficientes, e é uma estratégia de gestão fiscal responsável. Por que eu vou substituir? Porque eu tenho um custo elevado, ou porque eu tenho uso indevido, ou porque eu estou ali dentro de irregularidades comuns, e pelo risco jurídico. Ou às vezes eu tenho todos esses requisitos no mesmo, quando eu observo o mesmo bloco de servidores recebendo horas extras. E se eu observei esses indicativos, eu vou precisar fazer essa substituição, planejar a substituição. Quais são as formas legais de substituir as horas extras? Então, eu posso substituir por banco de horas e compensação de jornada. Eu posso fazer uma reorganização de escalas de trabalho. Eu posso trazer uma realocação, um remanejamento de servidores. Eu posso adotar um regime especial de trabalho. E, em último caso, eu posso optar por uma terceirização e apoio administrativo. Às vezes, esse número de horas está tão elevado que, se eu substituir por uma contratação de um serviço de apoio de limpeza, de segurança, um apoio administrativo, eu vou reduzir muito o impacto de folha de pagamento, vou reduzir meu gasto com o pessoal na folha e vou ter o trabalho funcionando, né, de forma efetiva, sem prejuízo. Aqui eu trouxe um modelo de ato sobre a compensação e controle de horas. Então, vai precisar formalizar se eu estou instituindo um sistema de banco de horas e eu vou precisar dizer o porquê que eu estou fazendo e como essa compensação vai acontecer. E em que momento o pagamento de horas extras pode ser autorizado. Porque você pode, ao mesmo tempo, ter um regime de banco de horas e também pagar horas extras em alguns casos. Mas tudo tem que ficar definido dentro do ato normativo. E agora, passando para o nosso próximo tema, que é a melhoria do desempenho. É possível a gente trazer essa melhoria do desempenho? Então, o desempenho no serviço público é um pilar da eficiência da administração, que está prevista no artigo 37 da Constituição. Mais do que cobrar resultado, você precisa criar condições para que os servidores atuem com qualidade, produtividade, alinhamento institucional, sem violar ali seus direitos funcionais, regras de estabilidade ou princípios da administração. A gestão do desempenho deve ser vista como um instrumento de governança e valorização do servidor, e não como uma medida punitiva. Quando aplicada de forma técnica e transparente, ela reduz os desperdícios e melhora o clima organizacional, além de fortalecer a credibilidade do órgão. Melhora o desempenho, faz com que ele conheça de forma clara suas metas e responsabilidades, ele vai ser acompanhado de forma justa, ele vai receber feedbacks contínuos, ele vai ter uma oportunidade de desenvolvimento através do feedback. E ele vai trabalhar num ambiente que vai estimular a cooperação e não a competitividade, né? Do ponto de vista do gestor, o objetivo é alinhar o desempenho individual com os resultados institucionais. Claro que a gente sabe que, teoricamente, é muito bacana, né? Mas como que vai ser essa equipe que vai avaliar o desempenho? Será que eu tenho uma equipe justa e correta? Será que essa equipe vai olhar de fato para o desempenho e não vai olhar para assuntos pessoais? Ah, eu acho que pessoalmente eu não gosto. Como que a gente vai tratar na avaliação do desempenho aquele servidor, que eu acho que não acontece no município de vocês, mas que só queria passar o estágio probatório e aí desacelerou? Que é um desafio. E aí, ou aqueles que estão insatisfeitos porque dividem o setor com vários comissionados, e daí eles entendem que o comissionado não sabe fazer, ou ganha mais que eles. E aí você tem todo
uma desmotivação geral, né? Então, a gestão de desempenho é algo muito sutil, muito delicado e muito importante. E aí, para que vocês consigam ter efetividade, demanda de uma programação muito grande e uma cultura interna dentro daquele órgão público de que ali vai imperar sempre a capacidade e a competência das pessoas e que não tem nada político sendo observado, né? Que é um desafio. Tem municípios assim que às vezes vêm para aula e contam, né? Tipo, não, na nossa secretaria, na contabilidade, no RH, no setor A, B e C, não importa quem é a gestão, né? Pode trocar o prefeito e trocar o secretário, mas nossa equipe é reconhecida como uma equipe técnica e ninguém mexe, eles respeitam porque a gente faz um trabalho técnico mesmo, né? E isso é o cenário ideal onde a avaliação de desempenho vai funcionar muito bem. Mas quando a gente tem, às vezes, alguns municípios com muitas trocas, aí a gente tem uma dificuldade nessa implantação. No município de vocês, a avaliação de desempenho funciona? Vocês têm tudo implementado? Nós temos, mas precisamos melhorar. Né? Tem o básico. Mas tudo isso que você falou faz sentido, porque a gente percebe que às vezes o avaliador não está pronto para avaliar. Ou de uma forma que a gente, né, na nossa cidade a gente não tem. Pode. O avaliador às vezes é uma pessoa que não tem esse conhecimento de não misturar as coisas. Assunto pessoal. Exatamente. E às vezes pode ser que ele vai fazer a avaliação e ele não se atenta que ele tem um período que ele está avaliando. O período não é o presente, o período já passou. Então é uma questão de acompanhar para ver se esse pessoal realmente está sabendo aplicar o que deve ser aplicado. Por que muitas pessoas não gostam de participar? Porque eles não entendem. Porque o avaliado também precisa ter clareza que a avaliação não é se ele chega e dá bom dia para todo mundo ou não, exceto se ele for da recepção assim, do público. Ele não entende que a avaliação não vai ser pessoal, que a avaliação vai ser do desempenho dele. E que aí a avaliação vai ser, você cumpre o horário certinho, você desempenha a sua função bem, quanto tempo você demora para fazer para executar a sua tarefa, quanto retrabalho a sua tarefa dá para o outro, ou às vezes para você mesmo, porque tem gente que faz, e aí chega num ponto que você nem volta para ela refazer. Você fala, não, se eu voltar vai fazer errado de novo, vai me atrasar mais ainda, eu arrumo e sigo. Então, a avaliação, ela tem a ver com o teu desempenho. E, às vezes, você está errando porque você não sabe. E se a avaliação não chegar e falar assim, olha, aqui no processo de empenho X, todo o empenho que você faz está vindo com um erro tal, às vezes a pessoa vai falar assim, mas como que faz certo? Eu não sabia. Só que o avaliado, às vezes, não tem essa consciência de que se alguém falar que algo nele não está bom, é porque ele tem oportunidade de melhorar, ele já vai achar que é implicância. Porque é natural, assim, as pessoas acharem que são perfeitas, assim, né, e o outro está implicando. E aí, ninguém quer ser avaliador porque não quer se indispor com a pessoa. Eu sei que ela precisava melhorar em tal quesito, mas não sou eu que vou dizer isso, porque senão ela vai pegar raiva de mim. E aí o pessoal começa a misturar isso e começa a tentar fazer justificativa com assédio moral, de assédio... Perseguição. Quando na verdade não tem nada a ver, mas enfim. E aí que você perde muito, porque às vezes a pessoa está tá lá na secretaria da saúde, mas o desempenho dela lá é ruim. E aí você vai entender que o desempenho dela é ruim porque ela tem dificuldade de tratar com aqueles assuntos. E aí você transfere ela para outra secretaria, para outro lugar, e ela vai ter um desempenho muito, muito melhor. Assim, essa pessoa acho que é bem na assistência social. E aí, mas é preciso dizer, né, que não está bom. E da mesma forma, quando a gente fala naquelas avaliações 360, onde o servidor também vai avaliar o chefe direto dele ali do departamento, essas avaliações também elas não são verdadeiras, em geral, né? Porque a pessoa tem medo de fazer uma avaliação ruim ou por birra, sei lá, que seja de forma negativa só para prejudicar, né? Então, conseguir ter um sistema efetivo, assim, é um grande desafio. Que não teriam condições, né? Não, a gente até estava na aula passada, o professor estava comentando, tem uma pessoa que não poderia estar exercendo a profissão que ela está exercendo, que foi aprovada no estágio probatório, e que não poderia estar exercendo como
exercendo. Porque trabalhar com crianças ainda, que é perigoso, né? Tem bastante problema, a pessoa e tá lá trabalhando. Não tem uma equipe para avaliar. Porque ninguém quis se indispor, né? Ninguém quis, ninguém quer. E se vocês avaliarem nos municípios em geral, até conversando com os colegas quando vocês vêm para o curso, perguntar assim, no teu município, tem muito caso de servidor que não passa do estágio probatório? Dificilmente eles vão falar tem. Eles vão falar assim, eu lembro de 1, 2 casos, mas a pessoa entrou na justiça e ainda recorreu, mostrou, sei lá, inventam uma forma assim para dizer que foi perseguição, quando na verdade às vezes não é, ela só não estava realmente preparada para aquela função. Mas os municípios, os grandes talvez não tenham tanto receio, mas os municípios médios e pequenos, vai ser muito raro você encontrar alguém que não passou no estágio probatório.